Saudações, alunos! Estamos aqui reunidos para mais uma aula sobre o Brasil, aula de número 52, o qual nós vamos continuar a abordar o Brasil imperial. O que a gente falou nas últimas aulas? Nós vimos as lutas de independências que houve nas diversas províncias brasileiras. Lembrando que o processo de independência do Brasil não foi um processo totalmente pacífico. Houveram conflitos entre portugueses e brasileiros em algumas dessas províncias. E também nós analisamos os acordos internacionais que foram assinados para que o Brasil tivesse a sua independência plenamente reconhecida por Portugal, pela Inglaterra e por outros países, certo? E o que a gente vai falar da aula de hoje? Qual é o nosso objetivo nessa aula de hoje? É compreender como se estruturava a monarquia parlamentar brasileira, esse sistema de governo que o Brasil vai desenvolver. Verificar a relação entre os 4 poderes do Império. Opa, professor, eu já tinha ouvido falar de 3 poderes em aulas anteriores. No Brasil vai ter uma coisa diferente, um 4º poder, mas eu já vou explicar para vocês. E depois analisar os direitos e deveres do imperador através do poder moderador. Esse vai ser o 4º poder e vai ser um dos nossos grandes problemas na aula de hoje. Mas vamos aí para a nossa problematização. Vocês conhecem esses 2 documentos? Tá? Essa aqui é a primeira Constituição do Brasil, Império ainda, enquanto essa aqui é a nossa atual Constituição. Tá? Você sabe para que serve uma Constituição? Qual que é a importância dela? Bom, é o documento mais importante do país, é a carta maior desse país. Tá? Porque é nela que se estabelece qual é o objetivo do país e a organização dos poderes, o que cada um pode fazer, o que não pode, o que é autorizado, o que é ilegal. É ali que você começa a ter toda a organização do que é um país. Você sabia que ao longo da história do Brasil, o Brasil já teve 7 constituições? Ao contrário de outros países como os Estados Unidos, que ainda está na primeira Constituição até hoje. Mas o Brasil já teve 7. Certo? Vamos relembrar então o que a gente tem visto nas aulas anteriores. Em 1820 houve uma grande revolução na cidade do Porto, em Portugal, e através dessa revolução eles foram estabelecer uma Constituição para Portugal. Tá? Eles exigiram o retorno de Dom João VI e que se jurasse fidelidade e obediência a essa Constituição que ainda seria escrita. Certo? Essa Constituição da Revolução do Porto vai ser o que vai acabar com a monarquia absolutista em Portugal. A partir dela, Portugal vai virar uma monarquia constitucional, que até o rei tinha seus poderes controlados por uma lei maior, uma Constituição. No Brasil, após a gente ter confirmado a nossa independência e ter firmado os poderes e a união das províncias, vai iniciar-se também o processo de criação de uma Constituição imperial para o Brasil. Certo? Vamos relembrar então, uma Assembleia Constituinte aí, que ela vai ocorrer, eles vão reunir deputados de todas as províncias do Brasil e que, a partir de maio de 1823, vão começar a discutir a criação da Constituição do Brasil. Dom Pedro teria que jurar fidelidade a essa Constituição, mas ele coloca um porém. Ele diz que ele só vai defender uma Constituição se fosse digna do Brasil e dele próprio. Aqui ele já mostra que ele não vai defender qualquer Constituição, ele só vai defender a Constituição que ele gostar. Se ele não gostar, ele não vai defender, ele vai querer outra. E é exatamente isso que vai acabar ocorrendo. Mas vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Qual é o objetivo de uma Assembleia Constituinte? Letra A, elaborar uma Constituição para o país. B, julgar os crimes dos cidadãos do país. Ou C, governar com poderes absolutistas. Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno com a alternativa correta.
Respondido, alunos! Esse aí é o quizinho inicial aí para a gente só ir acelerando a aula de hoje. A resposta correta é a letra A, elaborar uma Constituição para o país. Vocês já ouviram essa expressão de Assembleia quando a gente estudou a Revolução Francesa e outros assuntos aí ao longo da matéria de História do segundo ano, certo? Então, essa Assembleia ela se reúne e decide fazer uma Constituição com forte influência dos irmãos Andrade. Tá? E o que eles vão estabelecer na Constituição? Primeiro, o imperador não poderia dissolver nunca a Assembleia. Segundo, os senadores seriam indicados pelo imperador a partir de uma lista tríplice eleita em cada província. O que isso quer dizer? Que cada província iria votar numa lista de senadores. Iria escolher 3 senadores. Esses nomes seriam levados para o Dom Pedro e o Dom Pedro escolheria qual deles ele queria. Então, votava-se em 3, mas o Dom Pedro escolhia só um, da sua preferência. Vai estabelecer que o voto no Brasil vai ser censitário, isso é, só vai poder votar aqueles que tiverem uma renda mínima, que provarem que tem um lucro mínimo, daí então eles vão ter direito a votar, não é todo mundo. E eles vão estabelecer que os estrangeiros, principalmente os portugueses, não podiam se candidatar a cargos públicos, como deputado ou senador. E aí já vai começar o conflito. Tá. O projeto aí levou grandes brigas entre a Assembleia e Dom Pedro I. Eles vão se envolver em grandes conflitos os dois. Por quê? Ao impedir o imperador de dissolver a Assembleia, tanto a Câmara de Deputados quanto o Senado, ele acabava limitando a autoridade e os poderes que Dom Pedro I teria no governo. Ele teria que ficar mais obediente ao parlamento. E ao impedir que estrangeiros portugueses de terem cargos públicos, ele acabava afastando do governo grande parte dos amigos de Dom Pedro I. Vamos lembrar que o Dom Pedro I ele era português, ele não era brasileiro, ele nasceu em Portugal, certo? Então isso aí vai gerar um grande conflito, uma grande briga entre a Assembleia e Dom Pedro I. E vamos então para mais uma atividade nossa. A Assembleia Constituinte de 1823 envolveu diversas divergências entre o imperador e os deputados. Entre elas destaca-se a disputa sobre o voto feminino, B, disputa sobre o presidencialismo ou parlamentarismo, ou a letra C, o imperador ficava proibido de dissolver a Assembleia. Vocês têm um tempinho aí para pensarem, eu já retorno com a alternativa correta para vocês.
Responderam correto, meus alunos? Vamos aproveitar esse momento para lembrar vocês de sempre manterem seu Google Class em dia, irem lá, responderem a atividade obrigatória para garantir a presença da aula de vocês e, é claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês quando houver qualquer dúvida, ele poderá explicar melhor para vocês. E a resposta correta da nossa atividade foi a letra C. O imperador ficava proibido de dissolver a Assembleia. O imperador não gostou disso, ele queria que a Assembleia obedecesse ele, senão ele fechava a Assembleia. Tá? E aí vai acontecer um episódio na história do Brasil conhecido como a Noite da Agonia, no dia 12 de novembro de 1823. Ele aconteceu de noite nesse dia, tá? O que aconteceu? A Assembleia estava reunida, passou a noite inteira reunida discutindo a Constituição. O imperador, já vendo que a Assembleia não ia obedecer ele, vai mandar o exército invadir a Assembleia, fechar ela e prender vários dos deputados. Inclusive José Bonifácio foi preso nessa aí. E ele diz então que ele vai apresentar uma nova Constituição para o Brasil. A promessa dele é que o projeto de Constituição que ele vai em breve apresentar será muito mais liberal do que a Constituição que a Assembleia estava fazendo. Que o Dom Pedro ele é um cara liberal, tem que ser mais liberal. Isso aí vai gerar aí muita discussão. E como que ele vai fazer para então fazer essa nova Assembleia? Não vai. Ele cria um órgão chamado Conselho de Estado, que era uma reunião de 10 amigos de confiança dele. E ele coloca esse Conselho de Estado para criar uma nova Constituição para o Brasil. Eles se reúnem, criam essa nova Constituição e no dia 25 de março o imperador outorga essa Constituição. Como assim outorga? Que palavra é essa estranha, professor? O que essa palavra quer dizer? Tá. Quando a gente fala que uma coisa foi outorgada, é um termo jurídico, é um termo do direito. Quer dizer que ela foi imposta, forçada a sua aplicação. Tá? Foi feita à força pela vontade do governo. Já quando uma Constituição é discutida numa Assembleia, é reunida vários deputados que representam o país, a gente usa uma outra expressão, a gente diz que ela é promulgada. Tá? Então você tem essa diferença. No caso aqui, ela foi forçada, não foi aprovada por uma Assembleia com representantes do povo. Por isso a gente usa essa expressão para a Constituição de 1824. Detalhe, alunos, 1823 era para ter uma Constituição, Dom Pedro não deixou, em 1824 já vem outra. Lembra que eu falei que o Brasil já teve mais de 7? Olha só, em 2 anos já tivemos 2 Constituições. Tá? E vamos para o nosso quiz. O que quer dizer quando falamos que a Constituição de 1824 foi outorgada? A. Quer dizer que ela foi aprovada por uma Assembleia de Deputados? B. Quer dizer que ela foi imposta pela autoridade do governante? Ou C. Quer dizer que ela foi aprovada num plebiscito popular? Vocês têm um tempinho para responder, essa fácil, e nós já retornamos com a alternativa correta.
Respondido, meus alunos? Esse exercício aí é resposta clara, letra B. Quer dizer que foi imposta pela autoridade imperial de Dom Pedro I, o governante. Ele impôs à força a sua Constituição para todos os brasileiros. E o que dizia essa Constituição? Primeira coisa, que o Brasil seria uma monarquia constitucional, isso é, com uma Constituição, e hereditária, ou seja, o título de imperador passaria de pai para filho, certo? O imperador, ele era considerado uma figura sagrada e irresponsável. Como assim irresponsável? Quer dizer que você não podia responsabilizar ele. Qualquer decisão que ele fizesse, ele não poderia sofrer processo na justiça, não poderia ser preso, ele não podia ser responsabilizado pelos seus erros. E sagrado, ele era considerado aí, então, um chefe da igreja no Brasil. Tá. O país seria dividido, então, em províncias, e quem queria ser o presidente dessas províncias, que é o que hoje a gente chama de governador. Na época, eles chamavam de presidente de província. Quem que escolheria esses presidentes? O imperador. O imperador que escolheria quem que ia presidir cada uma dessas províncias. O voto, então, como que seria? O voto indireto e censitário. Calma aí, eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. E que o Brasil seria um país oficialmente católico. A única igreja que poderia haver no país é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Outras religiões até você poderia cultuar dentro de casa, mas não em público, certo? E ele vai dividir os poderes do Império em 4 poderes. Quais são eles? Bom, 3 poderes aí tradicionais que a gente já conhece do Iluminismo. O poder executivo, exercido pelo imperador e seus ministros, que tem a função de administrar o país, de governar o país. O poder legislativo, formado pela Câmara de Deputados e Senado, que a função é elaborar e discutir e aprovar as leis. No caso aqui, os deputados eles teriam um mandato eleito de 4 anos para legislar. Já os senadores era vitalício, era para a vida inteira. Você era eleito senador, você ia ficar o resto da tua vida como senador. E o poder judiciário? Juízes e tribunais encarregados de aplicação da lei. Importante ressaltar que quem que escolhia esses juízes? Adivinha? O imperador que escolhia. Então, você vai ter esses 3 poderes tradicionais que a gente já conhece do pensamento iluminista. Mas aqui vem a aberração brasileira, o poder moderador, esse 4º poder. Esse poder aí era um poder exclusivo do imperador. Só ele poderia exercer. E através dele, ele autorizava o imperador a dissolver a Câmara, Assembleia, Senados, quando ele bem entendesse, convocar eleições para renová-la quando ele bem entendesse, nomear presidentes de província, então ele escolhia quem governava, convocar as Forças Armadas quando ele quisesse, aprovar ou vetar qualquer decisão que a Câmara ou o Senado tomasse. Então, se reunia, por exemplo, os deputados, votavam uma lei. Aprovava a lei. Se Dom Pedro não gostasse, ele podia ir lá e cancelar a lei, como se nunca a Assembleia tivesse feito nada. Tá? Na prática, o que acontecia? Dava todos os poderes para o imperador. Ele podia convocar forças armadas, ele podia fechar a Assembleia, podia cancelar a lei, podia cancelar decisões judiciais. Na prática, o poder moderador colocava Dom Pedro I acima de qualquer poderes. Certo? E vamos então para o nosso exercício. Segundo a Constituição de 1824, quais eram os poderes atribuídos ao imperador? Essa resposta é extensa, vocês vão ter um tempo aí para responder, é uma resposta comprida. Eu já retorno com a resposta correta.
Pararam, pensaram, escreveram sua resposta. Essa é a resposta talvez mais comprida que eu já fiz em todas as aulas que eu gravei para vocês. Quais que eram os poderes que ele recebia com o poder moderador? Gente, eram todos os poderes. Ele podia fechar o parlamento, convocar a eleição, nomear os presidentes de província, convocar forças armadas, aprovar ou vetar as decisões que o parlamento tomasse. Além disso, vamos lembrar que ele era comandante da igreja oficial, que era a igreja católica, e também ele era considerado uma pessoa sagrada, por exemplo, um santo, e que ele não poderia ser responsabilizado por nada, processado, condenado, ele não poderia. Na prática, gente, era muito poder para uma pessoa só. Tá? Mas vamos, antes de continuar falando do poder moderador, vamos analisar então como que eram as eleições, então, já que o imperador tinha tantos poderes, por que votava-se ainda? Bom, o voto, como a Constituição diria, era indireto e censitário. Como assim indireto? Você não votava diretamente para o seu deputado. O que acontecia é o seguinte, você votava num delegado e esse delegado sim votava no deputado. Então, tinha um delegado, você dava o seu poder de voto para que um delegado tivesse o poder de escolher quem que seria o deputado. Tá? Então, é assim, o voto era indireto. E como assim censitário? Ele dependia de rendimentos, tá? Dependia de quanto você ganha de dinheiro. E ele dependia bem disso. Para você ser eleito deputado, para você ser eleitor, você precisa de, no mínimo, ganhar 100 mil réis por ano. Para você ser candidato a deputado, você tem que ganhar no mínimo 400 mil réis por ano. E para você ser candidato a senador, 800 mil réis por ano. Então você tem essa diferença de acordo com a tua renda, a tua possibilidade de votar ou não, de ser votado e para qual cargo você seria votado. Além disso, estava proibido de votar mulheres, criados, menores de 25 anos, libertos, isso é, aqueles escravos que conseguiram a sua liberdade, estavam proibidos, mesmo que eles tivessem todas as rendas mínimas necessárias. A esse grupo não havia o direito de voto, certo? E aí, um dos grandes termos que a gente usa quando a gente fala da monarquia brasileira é essa expressão, que é um parlamentarismo às avessas, isso é, ao contrário. Por quê? Gente, qualquer monarquia parlamentar, como a gente pode falar da Inglaterra hoje, da Suécia ou da Espanha, o rei ele tem seus poderes limitados, controlados pela Constituição e pelo parlamento. Lembra que a gente já falou, no caso da Inglaterra, que o rei lá, ele reina, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro do parlamento. Tá? No caso do Brasil, isso não vai acontecer. Por quê? Ao dar para o imperador o poder moderador, ele podia mexer na Assembleia, podia mexer no parlamento, podia mexer em tudo. Tá? Ele estava acima da lei e ele não poderia ser responsabilizado. Certo? Isso aí vai demonstrar que o Dom Pedro, ele não era o cara liberal que ele prometeu que ia ser, que ia fazer uma constituição superliberal. Muito pelo contrário, ele era bastante autoritário. Tá? Ele queria controlar o parlamento, ele queria controlar todos os órgãos do governo. Por isso que a gente fala que no Brasil você teve um parlamentarismo ao contrário, que ao invés do parlamento controlar o rei que controlava o parlamento. Essa é a ideia do parlamentarismo às avessas. Certo? Então vamos aí para mais uma atividade nossa na aula de hoje. Tá? Em 1824 é outorgada a Constituição do Império do Brasil. Entre as características, podemos afirmar que A. Separava a Igreja Católica do Estado laico. B. Estabelecia o voto universal e secreto para toda a população masculina. Ou C. Dividia os poderes do Estado em executivo, legislativo, judiciário e moderador. Vocês terão aí um tempinho para pensar, para responder, e eu já retorno com vocês com a alternativa correta.
Pensaram? Responderam essa última atividade da nossa aula de hoje? Questão simples, a alternativa era C. Ele dividia os poderes do Brasil em 4 poderes. Uma coisa que era bastante estranha para o pensamento iluminista e que servia só para garantir todos os poderes para o imperador. Com uma carinha aí de Constituição e de Parlamento, o Dom Pedro era um absolutista, na verdade. Certo? Ele queria todos os poderes para ele. Todos deveriam obedecer à sua autoridade real. Então, o que a gente viu na aula de hoje, para a gente concluir? Nós vimos as disputas entre o imperador e a Assembleia e as suas consequências para a formação do Império Brasileiro. Vimos as principais características da Constituição do Império do Brasil em 1824, seu sistema de votos, sua estrutura de governo e a divisão dos poderes e todo o sistema eleitoral do Império. Agradeço a todos vocês por terem visto mais essa aula e nós já retornamos para a próxima aula.